gente! No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês o passo a passo de como tirar o visto de trabalho para Portugal. Vamos lá ao vídeo? Então, gente, o visto de procura de trabalho para Portugal é um visto que lhe habilita a permanecer no país por 120 dias, com o intuito de procurar trabalho. E lembrando também que ele pode ser renovado por mais 60 dias. Então, o primeiro passo para se ter um visto de qualquer natureza é ter o passaporte. O passaporte é o documento, para você que não sabe, que lhe habilita a sair do seu país para cruzar a fronteira de outro país. Então, o primeiro passo é tirar o seu passaporte, que pode ser feito online pelo site da Polícia Federal aí no Brasil. Ou para você que está fora do Brasil, você pode se dirigir também ao consulado brasileiro aí no país onde você está residindo atualmente. Então, de passaporte na mão, agora é hora de dar entrada nos trâmites, né, para que o visto venha a ser liberado. Lembrando ainda que esse visto é por 120 dias para você procurar trabalho e pode ser estendido por mais 60 dias. Se dentro desse prazo você não conseguir trabalho, então você terá que abandonar o país, né? Portugal, e retornar para o seu país de origem. Porém, ao conseguir trabalho, você já pode dar entrada num processo de pedido de residência aqui em Portugal, através do seu contrato de trabalho. Então, ainda falando do passaporte, o passaporte tem que ter no mínimo 6 meses de validade, tá bom? Então, você que tem um passaporte aí com menos tempo do que isso, é bom que você, antes de dar entrada no visto, você já faça aí, mediante a Polícia Federal, né, a retirada de um novo passaporte com uma validade maior. Então, o passaporte foi o primeiro passo para se dar entrada em um visto. O segundo passo é você provar ao consulado que você tem meios de subsistência para permanecer durante este período de 120 dias em Portugal. Então, você tem que apresentar esse meio de subsistência de, no mínimo, 3 salários mínimos portugueses, que o salário mínimo português hoje é 820 euros. Então, você tem que ter, no mínimo, no banco, 3 vezes 820 euros, que fica por aí em torno, quando converter, dependendo da cotação diária do dólar, em torno de 13.500 reais, tá bom? Então, lembrando, gente, que esse aí é o valor mínimo que o consulado pede. Porém, o meu conselho é nunca trabalhe no mínimo. É bom você se organizar um pouco melhor, porque é uma viagem internacional e não é nunca bom você estar trabalhando no mínimo. Então, se esforça um pouquinho mais, junta um pouquinho mais de dinheiro, mas dê entrada com um pouco mais do que o mínimo que eles pedem de meios de subsistência. Então, com esse extrato no seu checklist aí de, no mínimo, 13.500 reais, né? Os últimos 3 meses, os últimos 3 extratos dos últimos 3 meses, é bom que você coloque aí no processo para dar entrada ao visto. Lembrando que da seriedade de uma viagem internacional e do processo de mudança do seu país aqui para Portugal, deve haver um bom planejamento, não é? Então, assim, sem planejamento é muito difícil nossos planos não nos darem problema. Então, assim, se planeje na sua viagem, nas suas datas, no seu orçamento, não queira fazer nada de forma precipitada, de forma errada, para não perder a oportunidade do seu visto ser aprovado, porque lembrando, você pode ser reprovado quanto ao seu visto, né? Necessariamente, você pode ter todos os requisitos que eles pedem e ainda assim, por um motivo ou outro, eles podem negar o seu visto. Então, diante desse planejamento, organize a data que você pretende viajar e a partir
que essa data seja a partir da liberação do visto. O quarto passo é fazer a reserva de alojamento em Portugal. Então, procure fazer uma boa pesquisa, porém, é um dos requisitos para tirar este visto de procura de trabalho aqui em Portugal, é você ter alojamento, tá bom? Então, não sei, se for ficar em casa de familiar, o familiar ou amigo que seja legalizado aqui em Portugal, que tenha residência ou cidadania aqui em Portugal, ele tem que demonstrar também os mesmos 3 salários mínimos, tá bom? Para comprovar a sua estadia em sua casa, em sua residência. Você não precisa provar se você for ficar em casa de amigo ou de parente. Porém, se você não for ficar em casa de amigo ou de parente, aliás, se você for ficar na casa de parentes e amigos, eles que vão comprovar que tem condição de lhe alojar durante esses 3 meses. Ou, desculpe, 4 meses, né? Que são 120 dias aqui em Portugal. Se você não for ficar nessa condição, você procure um alojamento, faça a reserva e mediante essa reserva é um dos documentos que você irá precisar para dar entrada ao visto. Então, a sugestão é que você procure um alojamento onde você possa fazer o cancelamento. Caso o seu visto seja negado, você tenha o direito ao reembolso, né, em caso de você não precisar estar usar esse alojamento. O quinto item que você deve adicionar os documentos aí é um seguro de saúde, ou um seguro de saúde particular, pelos meses que você irá ficar com visto, os 120 dias de seguro de saúde, ou você pode entrar no site aí do governo brasileiro, gov.com.br, e dar entrada no seguro de saúde que o governo oferece, de acordo com um acordo que tem Portugal e Brasil, chama-se PB4, é um seguro de saúde, onde você terá direito aqui em Portugal de ser atendido na saúde pública. Aí lembrando que ao você fazer o seguro de saúde ou o PB4, você vai precisar dar um endereço. Então, por isso que aquele endereço de alojamento que terá que ser dado esse endereço, tá bom? Quando você for fazer essa solicitação do PB4 ou seguro de saúde, você vai usar o endereço do alojamento. E quando for preencher lá o PB4, você vai responder que é PB4 para residente, tá bom? Porque tem lá a opção residente ou turista, então você vai colocar a opção para residente. A sexta dica é você fazer a sua inscrição no IEFP. IEFP é o Instituto de Emprego e Formação aqui em Portugal. Então, quando você preencher esse formulário do IEFP, de procura de trabalho, lá você vai responder sobre a sua formação e sobre a sua experiência profissional. Então, eles vão lhe enviar por e-mail um comprovante de que você está inscrito no IEFP aqui em Portugal. Então, esse será também um dos documentos que será adicionado aos seus documentos para dar entrada no visto. A sétima dica, eu até já falei sobre, mas quero ressaltar, é o extrato dos últimos 3 meses que você vai adicionar aí aos seus documentos. O 8º documento aí dessa lista é a sua passagem de ida e volta. E aqui lá vai a dica, é que você procure aí na sua agência uma reserva de passagem com direito a cancelamento em caso de você não usar, porque como eu já disse, o seu visto pode ser não aprovado. E se você não estiver em um plano aí com a sua agência de que você pode ser reembolsado caso não use a passagem, então você vai perder aí uma passagem de volta, né? Então, faça sua reserva de passagem com direito a
cancelamento, tá bom? Então, acesse o nono item aí, acesse o consulado português aí no Brasil ou no país onde você estiver e faça o preenchimento do formulário para o visto de procura de trabalho. E quando estiver fazendo o preenchimento do formulário, eles irão pedir uma autorização sua para fazer a consulta, né, de antecedentes criminais aqui em Portugal, tá bom? Você vai precisar também de 2 fotos, 3x4. E muita atenção, porque no formulário eles vão pedir a data que você quer chegar em Portugal. Então, tenha atenção para preencher de acordo com os 120 dias dentro dos 120 dias do visto. Então, de posse de todos esses documentos, você ou envia pelo correio, ou você que mora próximo a uma das cidades onde tem o consulado, você vai lá pessoalmente fazer a entrega desses documentos. Lembrando que o visto de procura de trabalho aqui em Portugal, ele é de 120 dias. Mas durante esses 120 dias, você estando aqui não ainda conseguindo trabalho, você pode pedir a prorrogação do seu visto por mais 60 dias. Contanto que você não fique ilegal para não perder as vantagens que um visto de trabalho ele lhe concede. Porque quando você conseguir o trabalho, que você estiver de posse com seu contrato de trabalho, você então poderá solicitar a sua residência aqui em Portugal, tá bom? Com a sua residência em mãos, você pode solicitar o agregamento da sua família, né? Que eles chamam aqui de reagrupamento familiar. Então, somente quando você estiver com a residência, e isso é um processo que não é demorado, após você conseguir, eu já vi experiência de uma pessoa que eu conheço, após você conseguir o seu contrato de trabalho, dentro de no máximo 3 meses, a sua residência já está em mãos, tá bom? É só um processo de você ligar para os órgãos competentes e fazer o seu agendamento para receber a sua residência. Com a sua residência em mãos, porque esse visto de trabalho não dá direito a você trazer seus familiares, tá bom? É só você que vai trabalhar, que pode se beneficiar desse visto de trabalho. Os demais familiares, esposo, esposa, filhos, eles vêm quando você tiver a sua residência, tá bom? Então, você pode fazer o que eles chamam de reagrupamento familiar, tá bom? Que é uma liberação para que seus parentes venham morar com você aqui em Portugal. Então, o visto começa a valer a partir do dia em que você coloca os pés em Portugal. E o custo do visto fica em torno de 90 a 120 euros. E também a certidão de antecedentes criminais do seu país, tá bom? Do Brasil, no caso, para você brasileiro. E você que é brasileiro, mas está em outro país que não seja o Brasil, para você aplicar para esse visto de trabalho, você tem que estar legalizado no país onde você estiver. Aí, lembrando, o seu PB4, que é o seu seguro de saúde, e a sua certidão de antecedentes criminais, elas devem ser apostiladas pelo apostilamento de AIA, tá bom? Que nada mais é do que você ir no cartório e quando você for pedir o apostilamento de AIA, significa que esse documento ele é reconhecido internacionalmente. Então, só lembrando, você que não vai ficar em alojamento, vai ficar em casa de parentes ou amigos, basta essa pessoa, tem que ser, como eu já disse, legalizada aqui em Portugal, ou residente ou cidadão. Ela somente tem que fazer um termo se responsabilizando por você e comprovando, né, através ali dos extratos bancários, condições para lhe manter alojamento e alimentação durante o período do seu visto. Então foi isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E para você que conseguiu
já conseguiu o seu visto e deseja saber mais alguma informação de quando chegar aqui, quais são os documentos que eles pedem para trabalho, eu tenho aí também gravado esse vídeo aqui, ó, que é os documentos necessários para trabalhar aqui em Portugal, tá bom? Então, você que já tem o seu visto ou você que quer aprender um pouco mais sobre quais os documentos que você, ao chegar aqui, tem que tirar, então dá uma olhadinha nesse vídeo aí que vai trazer muita boa informação sobre experiência de trabalho aqui em Portugal e sobre os documentos necessários para trabalhar aqui, tá bom? Então fica com Deus, meu desejo é que a bênção do Senhor seja sempre sobre a sua vida. Obrigada.